Olá, graça e paz, irmãos. É com muita alegria que hoje eu venho falar sobre o dom da palavra de conhecimento, né? Ontem nós falamos a respeito do dom da palavra de sabedoria, que diz respeito ao futuro. Já o dom da palavra de conhecimento diz respeito ao passado. A palavra de conhecimento é a revelação sobrenatural mediante o Espírito Santo, refere a eventos, propósitos, motivos, origens e destinos em relação a personalidades humanas, divinas, satânicas ou mesmo coisas no passado ou no presente. Enquanto a palavra de sabedoria falava a respeito do futuro, a palavra do conhecimento vai falar a respeito de fatos que vão acontecer, ou que já aconteceram no passado ou que vão acontecer no presente. Assim como a palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento é uma partícula, um fragmento do conhecimento de Deus acerca de fatos ocorridos ou fatos presentes. Não se trata de conhecimento adquirido pelo estudo, mas é uma operação sobrenatural, trazendo um fragmento do conhecimento do próprio Deus onisciente para o espírito humano, e traz isso como revelação. Então nós precisamos distinguir o dom da palavra de conhecimento do conhecimento natural ou do conhecimento profundo da Bíblia. Amém? Conhecimento natural é um conhecimento que você aprende com relação à sua vivência na vida. Já o conhecimento profundo da Bíblia é você conhecer de fato o que está escrito na palavra de Deus. A palavra de conhecimento ou o dom da palavra de conhecimento não tem nada a ver com isso. Amém? Nem também é aquela coisa de conhecer a Deus mediante um relacionamento íntimo com Ele. Tanto conhecimento natural como conhecimento profundo das Escrituras e conhecer a Deus mediante comunhão com Ele, eles são importantíssimos. Mas o dom da palavra de conhecimento é algo que acontece de forma sobrenatural. E esse dom ele pode se manifestar através de uma revelação interior, através de uma voz audível, mas também pode ser dado através dos dons vocais, seja línguas com interpretação, seja os dons de profecias, ou também Deus pode usar sonhos e também agentes espirituais como os anjos. Nós podemos ver alguns exemplos da palavra de conhecimento no Velho Testamento. Por exemplo, na descoberta dos planos do inimigo. Como você sabe, lá em 2 Reis, capítulo 6, dos versículos de 8 a 12, diz que o rei da Síria fazia guerra contra Israel. E em conselho com seus oficiais disse: em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Então, o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por Israel, porque o rei da Síria enviou tropas para aquele lugar. E é interessante, o rei da Síria começou a desconfiar que entre eles havia alguém que delatava os planos dele para o rei de Israel. Porém, alguns dos seus oficiais disse: meu senhor, isso é o profeta Eliseu, que tem comunhão com Deus e ele recebe até mesmo aquilo que tu, na tua câmara de dormir, cogitas. Ou seja, a palavra de conhecimento aqui revelava a respeito dos planos do rei e o homem de Deus fazia esses planos conhecidos diante do rei de Israel. E vocês sabem da história, né? O rei da Síria mandou o seu exército acampar contra o homem de Deus e ele, quando acordou, ele viu aquele exército. O seu servo ficou desesperado, mas ele pediu para Deus abrir os olhos espirituais do seu servo. E quando os olhos foram abertos, ele viu carros e cavaleiros de fogo. Ou seja, o exército de Deus estava ali naquele lugar. Amém? Nós podemos ver também em 1 Samuel, capítulo 10, versículos 21 a 23, que diz assim: tendo feito chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, foi indicada a família de Matri, e dela foi indicado Saul, filho de Quis. Mas quando procuraram, não podia ser encontrado. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem viera ali. Respondeu o Senhor: está aí escondido entre a bagagem. Correram e o tomaram dali, estando ele no meio do povo. Era o mais alto
e sobressaía de todo o povo do ombro para cima. Então nós vemos aqui na escolha de Saul um diferencial que o Espírito de Deus trouxe para o homem de Deus, a revelação de onde ele estava, porque tentavam encontrá-lo e não era possível. Nós podemos ver também isso, a palavra de conhecimento no Novo Testamento, por exemplo, na conversão de Saulo, em Atos 9:11. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua, se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. Quando o Senhor aparece em visão a Ananias e traz orientações a ele no presente do que ele deveria fazer. Então, aqui diz que o Senhor ordenou a Ananias que ele fosse até a um determinado lugar, porque naquele lugar Saulo de Tarso estava orando. E Ananias tenta ali conversar com o Senhor, dizendo que não vai, mas o Senhor disse: vá, porque ele é para mim um instrumento escolhido para anunciar o Evangelho às autoridades. Amém? Nós vemos também o dom da palavra de conhecimento no ministério de Jesus. Em João, capítulo 4, versículos dos 16 ao 19, no poço de Jacó, quando ele falava com aquela mulher samaritana, quando Jesus disse para ela: vai chamar o teu marido e vem cá? Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. E Jesus lhe replicou: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tivestes, e agora o que tens não é teu marido. Isso dissesse em verdade. Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Então aqui Jesus estava vendo a vida daquela mulher, tantos maridos que já tinham passado pela sua vida, como aquele com o qual ela estava convivendo agora, que não era o seu marido. Amém? Tem muitos outros exemplos da palavra de conhecimento no ministério de Jesus, como em João, capítulo 1, versículos 47 e 49, quando Natanael se aproximou de Jesus. Jesus viu Natanael aproximar-se e disse a seu respeito: eis aí um verdadeiro israelita, sim, quem não há dolo. Perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Filipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Simplesmente porque Jesus revelou o que estava no coração de Natanael, ele reconheceu, e Jesus disse: olha, porque eu disse essa coisa, tu creste, tu verás ainda muito mais. Então, é interessante quando nós observamos essa questão da palavra, do conhecimento, no Novo Testamento, no Velho Testamento e também no ministério de Jesus. Amém? Então, a palavra de conhecimento, ela vai trazer a percepção espiritual de fatos que estão acontecendo no presente, no passado. Ela vai nos dar entendimento e vai ser revelado uma parte do conhecimento onisciente de Deus. Veja quantas coisas o Espírito Santo pode nos comunicar, quantas coisas nós podemos glorificar o nome de Deus e vivenciarmos coisas importantes. Amém? Aqui nós fazemos diferença entre esses dois dons e tratamos deles individualmente por questões didáticas. No entanto, muitas vezes eles operam em conjunto, como também a profecia. No Antigo e no Novo Testamento, vemos esses dois dons em operação de forma tão íntima e simultânea que muitas vezes é difícil de distingui-lo. Então, para facilitar o dom da palavra de conhecimento, trata a respeito das coisas do presente e do passado, enquanto o dom da palavra de conhecimento trata a respeito das coisas do futuro. Isso aqui que nós estamos explicando, né, e conhecendo, não é para você ficar como um investigador, para saber se aquilo que está acontecendo naquela hora, aquela profecia, aquela visão, ou aquele conhecimento, né, se trata do dom de sabedoria ou do dom de conhecimento, ou do dom da palavra de sabedoria, já que é uma partícula, ou do dom da palavra de conhecimento, para ser assim mais biblicamente correto
porque se trata de uma partícula do conhecimento de Deus ou da sabedoria de Deus. Não, é simplesmente para que você entenda, quando Paulo traz essa lista de dons, ele traz de uma forma rápida, porém muitas vezes a gente não consegue ver ao longo da palavra de Deus. Quando nós começamos a estudar, de acordo com o que nós observamos alguns homens que são experientes na questão do conhecimento dos dons acerca do Espírito Santo, nós começamos a ter maior entendimento. Então eu quero indicar para vocês esse livro aqui do irmão Kenneth Hagin, O Espírito Santo e Seus Dons. Ele vai destrinchar aqui de forma maravilhosa e tremenda cada dom do Espírito Santo. Nesses vídeos de 10 minutos, 11 minutos, não dá para a gente falar tudo, mas nós vamos explicar aqui também algumas partes no que diz respeito a esses dons. Dos dons de revelação, nós já vimos 2. O dom da palavra de sabedoria e o dom da palavra de conhecimento. Amanhã eu vou falar sobre o dom de discernimento de espíritos. Eu faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como tua alma prospera. Que Deus te abençoe e até o nosso próximo vídeo.